tarde, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse Café das 15h15 com a Cris. É um prazer ter você aqui comigo hoje. E para quem não me conhece, se você é novo por aqui, eu sou a Cris Siqueira Amaral, eu sou psicóloga de formação, também sou wellness coach, coach de saúde e bem-estar, né? Sou aromaterapeuta, sou mãe de 3 e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje esse café acontece toda terça e quinta, 3h15, aqui no meu Instagram, Cris Siqueira Amaral. Então, se você ainda não me segue, vai lá no meu perfil, ativa ali as notificações no sininho, que quando esse café começar, então você vai ser notificado, tá bom? Vamos lá então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, como administrar a ansiedade. Já pegou seu café? 15 minutinhos aqui nesse bate-papo, tá bom? Bom, eu tenho percebido, né, gente, agora começando aí o segundo semestre, e em várias situações diferentes, né, eu tenho percebido que as pessoas estão mais ansiosas, né? Então, seja porque, para quem tem filhos, né, pequenos, as aulas voltaram presencial, e aí isso gera, né, muito desconforto, seja desconforto no sentido de insegurança, né, por toda essa questão da pandemia que a gente está vivendo, seja por você ter que se readaptar a uma rotina que era antes da pandemia, né? Então, assim, eu tenho percebido, né, várias pessoas com várias questões aí de ansiedade, e é por isso, então, que eu resolvi falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Até quem trabalha, né, presencial, online, enfim, essa própria retomada, né, tenho percebido que tem gerado bastante ansiedade aí. Então, é um movimento curioso que a gente está vivendo até na história da humanidade, porque a gente ficou ansioso a hora que veio a pandemia, que veio a quarentena, a gente não sabia o que era, e aí, de uma certa forma, fomos nos acomodando a isso, e agora que as coisas estão retomando, já de uma forma diferente, estamos ansiosos novamente, porque precisamos nos readaptar a um cenário aí completamente novo, né? Então, eu acho que a gente falar sobre ansiedade nunca é demais, e o que puder vir, né, para contribuir, esse é o meu objetivo, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Para a gente falar um pouquinho sobre ansiedade, eu recorri hoje a um livro, né, da psicologia positiva. Para quem não sabe, eu também tenho especialização em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, e hoje eu trouxe então essa autora, tá? Para algumas ideias dela, que é a Karen Rivich. Ela é professora de psicologia positiva na Universidade da Pensilvânia, e ela fala muito sobre resiliência, né? Então pode parecer assim, um assunto batido, resiliência, mas a gente vai chegar, então eu vou mostrar aonde que a gente chega, onde a gente junta aí a ansiedade com a resiliência, né, gente? A ansiedade em si, gente, é uma coisa boa, né? Então, quando você tá ali ansioso, né, pelo seu primeiro emprego, quando você tá ansioso para encontrar com a pessoa que você tá esperando, então assim, a ansiedade em si não é um sentimento negativo, né? Não é um estado negativo. Porém, o problema, gente, é quando nós temos o excesso da ansiedade. Isso realmente acaba atrapalhando, né? Atrapalhando bastante. E a gente tem, né, o ser humano, como eu já falava em alguns cafés anteriores, nós temos a tendência, gente, de enxergar sempre o negativo nas situações, até por uma questão de sobrevivência do ser humano. A gente enxerga o perigo para que a gente possa ter esse instinto de sobrevivência, né? Só que, gente, quando a gente enxerga muito o negativo, a gente começa a entrar num movimento de catastrofizar as situações. E aí sim, é um movimento muito negativo, né, que faz muito mal pra gente, tá? Porque nem tudo é tão catastrófico quanto a gente imagina, né? Então, quando a gente começa a catastrofizar muito,
né? Isso acaba impedindo com que a gente tenha comportamentos, com que a gente tenha ações mais adequadas para a situação e para o momento que a gente está passando, né? Com que a gente consiga lidar ali da melhor forma com aquilo que está acontecendo, né? E aí, o que acontece? O nosso corpo, ele começa a responder a essa situação. Por quê? Porque ele enxerga perigo, aquilo que está acontecendo é um perigo. E, gente, aquela situação, né, que a gente começa a enxergar como perigo, de repente você ter que ir em alguma, vamos supor, tá? Em algum evento presencial e você já não está mais acostumada, você ter que receber uma pessoa, você ter que fazer uma reunião com uma pessoa, você ter que ir num lugar onde você já não ia há mais tempo, percebe? São coisas assim muito pequenas, né? Que agora essa retomada está exigindo da gente e a gente começa a ficar ansioso porque a gente já não sabe mais como lidar com aquilo, sem contar toda a pressão aí, né, de trabalho, toda a pressão de resultados, né? Então, essas situações começam a gerar muita ansiedade na gente, esse excesso de ansiedade totalmente prejudicial, tá? Então, o nosso corpo, gente, ele começa a responder essas situações como se fosse uma situação de ameaça, como se nós estivéssemos ali, né, numa situação de ameaça à nossa sobrevivência. E aí, o nosso sistema nervoso autônomo, né, simpático, começa a se preparar ali para viver, né, para o corpo começar a fazer esse movimento de luta e fuga, né? E aí que a gente tem toda essa bagunça hormonal que acaba pipocando aí, prejudicando o nosso organismo como um todo, né? Então, assim, a gente precisa entender, né, o que está acontecendo. E essa linha, né, que eu sempre falo, pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que vai ter uma reação ali, né, no nosso organismo. Então, tudo começa, gente, como eu estou interpretando os fatos que estão acontecendo no ambiente que eu estou inserida, tá? Então, é fundamental a gente entender, né, que aquilo não é uma ameaça. Claro, gente, sim, estamos vivendo no meio de uma ameaça, sim, né, que é esse vírus, a gente sabe, eu tô falando dessa ameaça biológica, tá? Eu tô falando assim, às vezes um boleto, gente, a gente interpreta aquilo como uma ameaça, né? Às vezes ali, sei lá, né, uma questão do dia a dia muito simples, né, a gente começa a ficar muito ansioso porque a gente acha que já não consegue mais lidar com aquilo, tá bom? Então, a gente tem uma série aí de pensamentos catastróficos e é isso que a gente precisa ficar atento, né? Então, primeiro, gente, eu vou citar 3, né? Primeiro é esse pensamento em espiral negativo. Então, você fala assim, nossa, porque aí eu vou lá, e aí se eu for lá, vai acontecer isso, e aí se acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí você entra num espiral, como assim, num looping, né? Onde só tem coisa negativa, só tem catástrofe. Então, assim, precisa prestar atenção, né? Você tá entrando nesse espiral negativo, tá? Nesse espiral de catástrofe. Se você tiver, né, acenda um sinal vermelho para você e fala, pera um pouquinho, né? Será que é assim, tá? O segundo tipo, gente, de pensamento catastrófico que a gente tem, né, é quando a gente começa a ter um pensamento dispersivo. Então, você junta fatos que não tem nada a ver um com o outro e aí você meio que assim cola isso, né, com a cola da catástrofe, e aí você acha que vai dar tudo errado, né? Então, assim, ai, nossa, eu tô acabada. Então, isso tudo, gente, gera ali, né, muito desconforto emocional, tá bom? Oi, Marinha. Oi, Su. Oi, pessoal que tá chegando. Né? Então, o primeiro tipo de pensamento é esse espiral negativo, tá? O segundo é esse dispersivo, onde eu junto, né? Eu costumo falar, eu junto chuchu com borboleta, né? E eu acho que vai dar uma sopa, não dá, né? Então a gente junta ali o nada com coisa nenhuma para criar ali um pensamento catastrófico, tá? E a terceira, gente, o terceiro pensamento catastrófico é quando a gente fica ruminando,
né? Parece um termo até feio, mas é um termo técnico, né? Que a gente usa, que a gente fica ruminando ali aquela história, a gente fica ruminando, mas se eu fizer isso vai acontecer isso, e aí você fica e você não sai do lugar, né? Porque, nossa, porque vai com essa catástrofe, isso gera, gente, uma ansiedade assim, terrível, 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 avassaladora. Então vamos lá. Então eu já contei um pouquinho, né, desses pensamentos catastróficos que a gente costuma ter, e agora vamos então algumas táticas para que você tenha esse enfrentamento, porque, gente, a gente precisa cuidar da nossa cabeça, né? Se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não dominar a nossa cabeça, se a gente se deixar levar, aí o corpo sofre. Lembra? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que vai afetar a nossa fisiologia, tá bom? Então, voltando, né, gente? Como que eu saio dessas armadilhas catastróficas que muitas vezes eu me coloco? Então, a primeira coisa, gente, avalia a situação, tá? Então, eu tenho um problema X, tá? Vamos supor, vamos lá, vou pegar um problema assim, né? Não é um problema, mas uma situação. Eu tenho uma filha que está prestando vestibular, né? E aí eu vou usar um pouquinho esse cenário para ilustrar, porque eu sei que você vai conseguir enxergar na sua vida situações, né? Claro, diferentes dessa de vestibular, ou mesmo igual, mas em que você vai poder aplicar essas técnicas. Então, a primeira, gente, é o seguinte: qual é a situação, né? Então, eu vou colocar essa situação: entrar na faculdade, passar no vestibular. Ponto, né? Situação, passar no vestibular. O que você vai fazer, gente? Você vai pensar qual é o pior cenário, né? Então, assim, o pior cenário dessa situação seria o quê? Não passar no vestibular, né? Não entrar na universidade que eu quero, ou ter que fazer 1 ano de cursinho, né? Então, esse seria o pior cenário. Tá? Qual que seria o cenário mais provável? Talvez eu não consiga entrar em Harvard, né? Mas talvez eu consiga, né, entrar numa universidade muito boa aqui na minha região, tá? Então, essa é a situação mais provável, né? Qual seria, então, o melhor cenário? Nossa, o melhor cenário é entrar naquela faculdade que eu estou estudando, que eu quero, que eu sei, que eu já fiz todas as provas, todos os simulados, tal, não sei o que. Esse é o melhor cenário. Percebe? Então, você pegou a situação, você avaliou qual é o pior cenário, qual é o mais provável e qual é o melhor cenário, tá? Então, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso na sua vida, tá? Diante daí dos desafios que você tem. E aí, gente, qual é o pulo do gato, tá? Para você sair desse espiral de ansiedade, qual é a ação concreta que você vai fazer para que você tenha ou o melhor cenário ou o mais provável. Entende? Porque não adianta, gente. Se você ficar ali na cabeça a milhão, a milhão, a milhão e você não fizer nada, essa ansiedade vai te dominar. E aí, a gente já sabe, né? O corpo sofre. Então, qual é a ação concreta que você vai fazer? Uma ação positiva, tá? Para que você consiga, então, reverter essa ansiedade no seu melhor cenário ou no seu cenário mais provável, tá? Porque só ficar pensando, gente, esperar a solução cair do céu, não vai resolver, tá? Então, essa é uma maneira muito concreta, né? Uma ferramenta que eu tô passando para vocês possam, tá? Enfrentar esses desafios, esses novos desafios que estão surgindo agora no segundo semestre, com a retomada, tá? Com as coisas presencial acontecendo novamente, né? Para que isso abaixe a sua ansiedade, tá? E se você entrou um pouquinho depois, gente, essas estratégias eu tirei aqui do livro, tá? The Resilience Factor, da Karen Rivett, que é uma professora de psicologia positiva da Universidade da Pensilvânia, tá bom? Então, obviamente, não podia deixar de falar, né, que óleos essenciais que ajudam a gente a ter esse bem-estar, a ter, né, essa
tranquilidade, essa calma, para que a gente possa colocar as nossas estratégias em prática. Então, o capim-limão, gente, ele é ótimo para acalmar esse turbilhão de pensamentos que a gente fica, tá bom? A tangerina também, tá? Pensamento acelerado, quando a gente fica ali, que é nesse processo de ruminação mental, né? Uso aromático, tá bom, gente? Desses olhinhos que eu tô falando, pinga uma gotinha na mão e inala, tá bom? Lembrando, capim-limão, é bom você fazer isso num algodãozinho, porque ele tem uma certa sensibilidade, tá bom? E a tangerina não se expõe ao sol, tá? Depois que você fizer o uso dela. A doTERRA também tem esse blend que chama Adaptive, que ele é excelente para essas situações de estresse, quando a gente não dá conta de ter essa clareza mental que a gente precisa, né? E também o Balance, tá? Que é um mix, como o próprio nome diz, ele traz equilíbrio, né? Que é o que a gente precisa para ter uma avaliação, né? Mais concreta do que está acontecendo à nossa volta, né? Mais adequada da situação para que a gente possa aí avaliar e entrar em ação, tá? Rumo aos nossos objetivos, né? De uma maneira que a gente seja menos dominada pela ansiedade, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se você acha que esse café ou que essas estratégias vão ajudar outras pessoas, compartilha. Eu vou deixar salvo aqui no meu IGTV, tá? E foi um prazer, é um assunto que eu adoro falar, então eu sempre vou estar aqui falando sobre bem-estar emocional, porque esse momento de pandemia, realmente a gente está precisando de todo o apoio, né? E se você tem alguma dúvida, me manda uma mensagem no direct, né? A gente pode marcar aí uma consulta de bem-estar, tá bom? Gratuita, online, para que eu possa te ajudar aí com todas as minhas ferramentas a você passar por esse momento de uma forma um pouquinho melhor, tá bom? Gratidão pela presença de vocês. Vejo vocês aqui então no próximo café e muito obrigada novamente. Espero você então no próximo café, toda terça e quinta, 3h15, aqui no meu Instagram.